Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga e professora de yoga. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu queria falar com você sobre uma coisa que, assim, as pessoas têm muita resistência para poder lidar, que é o desapego. Então, é interessante que, assim, pensando um pouco sobre desapego, uma das coisas que a gente entra em contato, pelo menos uma ideia que a gente pode trabalhar, pensar para poder trabalhar o desapego, é a ideia de ciclo. De uma maneira geral, nós somos uma sociedade que foi criada para não lidar muito bem com o fim. Você vê, por exemplo, os contos de fada, quando você é criança e tem alguém que vai te contar uma história, sempre tem no final felizes para sempre. Existe sempre uma ideia de eternidade. Quando a gente busca, por exemplo, as coisas, a estabilidade, a ideia é o para sempre. Relacionamentos que durem para sempre, empregos que durem para sempre, sentimentos que durem para sempre, condições que durem para sempre. Não é à toa que a indústria farmacêutica, a indústria cosmética, a indústria da beleza, ela ganha tanto com a transformação dos corpos visando uma juventude eterna. A gente tem pavor à transformação, pavor à mudança, porque muitas vezes essa mudança pode nos fazer entrar em contato com a ideia de finitude. Desapegar das coisas, muitas vezes, de uma forma assim, muito mais profunda, pode nos conectar com a ideia da morte. Quando eu discutia sobre atenção à pessoa em crise, por exemplo, na época do mestrado, do doutorado, quando eu trabalhei com isso na rede de atenção psicossocial, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Aracaju, em Natal, em outras cidades também que eu morei, uma das coisas que ficava muito claras era que uma pessoa entrar em crise deixava todas as outras pessoas ao redor dela também em crise. A crise é como se ela fosse contagiosa. Ela meio que coloca todo mundo em alerta e faz com que todo mundo mude a forma de funcionamento. E o que seria a crise? A crise é um rompimento de um padrão que estava estabelecido. A crise é aquele ponto de inflexão que você não tem escolha a não ser mudar. A crise aparece quando tudo aquilo que você fazia na sua vida não dá mais conta das situações novas que surgem. Quando a gente fala de desapego, tem tudo a ver, né? Quando a gente não desapega por bem, é provável que você desapegue num momento de crise. Quando a gente vai ganhando sabedoria e vai deixando o tempo passar e vai entendendo também que tudo na vida é cíclico, que as coisas elas nascem, se desenvolvem, em um determinado momento elas precisam morrer, independente do que seja, elas precisam morrer para poder renascer, a gente começa a entender, por exemplo, a fazer esses cortes antes de precisar entrar numa crise. Isso daí, quando você já caminhou, você já tem um autoconhecimento aí um pouco mais aprofundado, porque assim, no caminho do autoconhecimento, a gente nunca para de crescer, essa é a grande verdade. Quanto mais você se conhece, mais você vê, primeiro, que você não sabia de nada, e segundo, que você precisa saber muito, muito, muito mais. Nós estamos o tempo inteiro nos transformando, mesmo que a gente não queira. Tanto que assim, no italiano tem uma expressão, que seria gatopardismo, que é você mudar para continuar igual. A ideia de que muitas vezes a gente está mudando as coisas, né? Então, quando eu faço um preenchimento, uma harmonização facial, por exemplo, está super na moda agora, né? Então faço harmonização facial, compro cremes caríssimos, faço aquela maquiagem assim muito leve para parecer que eu não estou usando maquiagem, e tudo isso é para eu continuar parecendo quem eu era quando eu era mais nova. Essa ideia de que eu começo a ter ruga, pele começa a cair, isso é uma coisa que traz verdadeiro pavor para as pessoas. E assim, a gente sente isso não só no nosso corpo, mas a gente sente isso em todas as áreas da nossa vida. Como, por exemplo, observa quanta coisa você conseguiu acumular na sua vida, na sua casa. Olha para sua casa assim, vê se você tem coisas acumuladas. Olha quantas coisas você tem. Como elas estão espalhadas na sua casa, é provável que você não tenha noção disso. Nós temos esse afã por comprar coisas e ter as coisas, só que a gente tem muito pouco costume, por exemplo, de se livrar dessas coisas, de jogar as coisas que a gente não precisa mais fora, de doar aquilo que a gente não usa, de olhar realmente as coisas que estão atravancando a nossa vida, mas que elas estão ali num canto, então a gente nem percebe esse atravancamento. Tem surgido inclusive um movimento, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, que é o minimalismo, onde as pessoas elas primam, né, por viver sem tanto consumismo, por viver com menos coisas, com as coisas fundamentais.
exatamente para não acumular. Quando a gente pensa no minimalismo como um estilo de vida, não só no que tange as coisas, mas na forma que a gente sente, por exemplo, a gente pode fazer aproximações com a ideia de desapego. Porque assim, desapegar, apesar de inicialmente parecer uma coisa material, né? Eu desapeguei dessa blusa, eu desapeguei, sei lá, de alguma coisa, de um livro que eu gosto muito e que eu dei para alguém que eu amava. Independente dela ser uma coisa física, de você estar desapegando de alguma coisa física, existe aí um padrão emocional que está muito arraigado e que inicialmente a gente não entra em contato. Então a ideia de que padrões emocionais muito profundos, eles se mostram na nossa vida nas coisas simples. Então como que eu arrumo a minha casa? Como que eu arrumo a minha rotina? Como que eu lido com as coisas que eu compro? Eu compro para me divertir, eu compro para me distrair, eu compro porque eu preciso. Qual é a minha relação com o consumo? E se a gente para pensar, fazer um pouco uma reflexão sobre todas essas questões, é importante a gente pensar, por exemplo, que nós não estamos afinizados com os ciclos da natureza. Então a gente não entra em contato, por exemplo, com essa ideia de que as coisas elas nascem, crescem e morrem. A gente aprende isso na escola e depois deixa isso para lá, mas não traz para uma visualização, para um entendimento mais profundo do que isso significa. Se a gente olha a natureza, por exemplo, as estações do ano. Então, todos os anos nós temos as 4 estações, mesmo aqui no Brasil, mesmo no Nordeste, com pouca variação, mas a gente consegue sentir a variação dessas estações. A gente sempre vai ter um período de verão, depois do verão vai vir o outono, depois o inverno, depois a primavera e tudo recomeça novamente. Esse ciclo ele está o tempo inteiro acontecendo para poder mostrar para a gente, por exemplo, que a gente deve reservar tempo na nossa vida para coisas diferentes. O verão, você está na rua, você quer saber de vida, você quer conectar cada vez mais com mais pessoas, você fica mais expansivo. No outono você já começa a se recolher, cuidar um pouco mais, olhar um pouco mais, diminuir o ritmo. No inverno, aí você tem um momento de recolhimento mais profundo para poder cuidar de você, entender como é que você funciona, olhar para dentro. Na primavera você já começa a sair, limpa tudo aquilo que ficou no inverno para poder viver a primavera, que você já começa a expandir novamente até chegar no verão, onde essa expansão é máxima. E por aí vai. Só que isso não é só uma metáfora que a gente pode usar olhando para a natureza, mas isso é uma coisa que a gente deveria, pelo menos inicialmente, aplicar na nossa vida. É exatamente a desconexão de um saber como esse que faz com que a gente sofra tanto no final de cada situação da nossa vida. Passar de uma fase para outra, deixar um pedaço, aquela história da vida que acabou, para você ir para uma outra realidade, uma outra vivência, um outro cotidiano. A ideia de que as coisas precisam durar faz com que muita gente acabe empurrando todas essas coisas com a barriga. Porque como elas não sabem resolver, elas não conseguem finalizar, elas preferem viver de qualquer jeito. Se esse é seu caso, vamos pensar um pouco sobre isso? Por que você empurra as coisas com a barriga? Né? Por que vai de qualquer jeito? Faz, não, eu aguento, eu dou um jeito, faço isso, faço aquilo. É melhor assim, é aquele ditado, né? Melhor com ele, pior sem ele. Será que é mesmo? Como a gente não tem, né, essa conexão e não consegue enxergar muitas vezes o final como uma coisa positiva, a gente acaba não dando espaço para a gente renascer também. Tem partes nossas que deveriam morrer. Só que a gente simplesmente continua alimentando, ou pelo menos tentando alimentar aquelas partes que vivem nos puxando para baixo, nos puxando para costumes antigos, nos puxando para situações de comportamentos repetitivos que a gente não sabe como sair. Então, como fazer isso diferente? Como deixar essas partes simplesmente irem? No livro Mulheres que Correm com Lobos, a Clarissa Pinkola Estes, ela é psicóloga junguiana, e ela fala, eu acho que é no capítulo 1, La Loba, sobre como a mãe loba, ela ajuda o filhote a sobreviver diante das situações difíceis. E ela faz isso mostrando para ele como fazer, colocando ele para poder andar em cima das pedrinhas, para a pata ficar mais resistente, ensina ele a caçar. Mas quando um filhote ele se fere gravemente, ela estava contando de um episódio que ela assistiu, que a mãe ela matou o filhote por compaixão, né? Então, claro que o por compaixão é uma inferência dela, mas a ideia de que existe uma sabedoria de deixar viver e deixar morrer também, que a gente precisa entender isso para dentro da gente. O que
que que não te serve mais? Que às vezes pode estar impregnado nas coisas da sua casa. A ideia de que as coisas que não servem mais se acumulam, isso significa que elas não se acumulam só dentro do seu coração, dentro da sua mente, mas elas se acumulam no seu corpo, elas se acumulam na sua casa, elas se acumulam na sua rotina. Como que você pode cortar isso? Como que você pode ter a sabedoria, por exemplo, do que precisa morrer na sua vida e do que você precisa deixar viver ou renascer? Não existe um processo de renascimento sem uma morte anterior. E muitas vezes a gente precisa passar por crises importantes para aí sim deixar que alguma coisa renasça. E não é por vontade própria. Muitas vezes essas situações acabam sendo traumáticas por conta disso. Relacionamentos que terminam abruptamente, demissões no trabalho, situações que a pessoa pode perder coisa, perder status e por aí vai. Quando a gente não olha para dentro e não olha para quais portas estão sendo fechadas do nosso fluxo vital, né? Tipo, eu tô investindo muito nesse trabalho, mas assim, o chefe tem outras prioridades, o projeto que eu acho importante não é o mesmo que ele acha importante, eu tô aqui dando meu sangue, mas ele não conecta com as coisas que eu quero levar adiante. E aí vem aquela questão, será que vale a pena continuar investindo tanto naquele lugar? Ou será que não está na hora de você deixar isso morrer para você investir toda essa energia vital recriando, renascendo coisas que você de fato quer na sua vida? Entende? E aí como que a gente vai tomar consciência disso? Na prática do yoga, uma das coisas importantes é a gente entender, por exemplo, como que a nossa mente influencia na prática do seu corpo, né? Se a minha mente está mais serena, a minha prática vai ser de um jeito. Se a minha mente está mais agitada, ela vai ser de outra. Se eu tenho apegos, eles vão aparecer no tapete. Esse tapete aqui ele é mágico, né? Então ele sempre vai mostrar quem você é de fato e vai te mostrar na prática. Por exemplo, um dos melhores lugares para você se entender de dentro para fora, para você construindo e observando quais são as coisas que de fato você precisa mudar na sua vida, é o tapete de yoga. Quando você vem para o tapete, você faz a sua prática, você entende como é que você funciona, quais são as coisas que você está pegado. Você está pegado a se comparar com um colega que está do lado? Você está pegado a se esforçar tanto, até se machucar em nome de uma perfeição que está dentro da sua cabeça? Você está pegado, por exemplo, a fazer as coisas de um jeito que não é o jeito, por exemplo, o professor vai lá e te alinhou. Só que você acha que aquele alinhamento ali não está certo. Então você desalinha para poder fazer do seu jeito. Será que não está na hora também de você escutar outras pessoas para poder entender um pouco? Porque às vezes a visão do outro, levando em consideração que você sempre é a pessoa que sabe mais sobre você. Porém, o olhar dos outros aqui fora pode nos ajudar a ter uma outra perspectiva. Então é importante a gente escutar, não é a última palavra, tá? A última palavra é a sua e principalmente aquilo que você sente. Porém, às vezes, em alguns momentos, a gente está sendo cabeça dura. Então o que é bom a gente fazer? Escutar um pouco, ouvir e pensar sobre isso, refletir sobre isso. E entender isso no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente fala da criação da autonomia emocional, quando você consegue de fato ser uma pessoa que entende aquilo que você sente, você aprende a lidar com aquilo que você sente e você consegue se mover na vida autonomamente, entendendo que as pessoas vêm e vão, que os processos começam e terminam. Você tem, por exemplo, a noção de deixar passar o que não é seu e trabalhar aquilo que é seu para que você melhore. Então, assim, quando você vai construindo a sua autonomia emocional e vai olhando cada vez mais para isso, então o tapete ele vira um grande aliado. Porque você consegue, por exemplo, escutar o que os outros dizem, entendendo que tudo sempre que o outro vai falar tem a ver com a história dele, mesmo que seja sobre você. Então você já tem esse olhar apurado e você acolhe o que o outro fala, porém baseado naquilo que de fato para você vai fazer sentido. E olha, se o outro te fala alguma coisa que bateu aí dentro, que chegou, machucou, ou que te encantou, que você sentiu alguma coisa baseada no que o outro fala. Olha para isso, porque provavelmente é um conteúdo inconsciente que você ainda não teve acesso. O Prem Baba fala que os relacionamentos são a universidade da vida, e sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente está indo muito bem sozinho porque a gente ainda não teve a possibilidade de encontrar alguém para colocar aquilo que a gente está achando que está maravilhoso, que está perfeito, à prova. Então, quando essa pessoa chega, é provável que ela mostre para você os pontos que você ainda pode melhorar.
Porque uma coisa é certa, a gente sempre pode melhorar. Sempre vai ter mudanças a fazer, e isso não quer dizer que você seja uma pessoa hoje, né, se eu tenho mudanças para fazer é porque eu tenho muitos problemas, é porque eu não sou bom bastante. Não é isso. Todos nós temos sempre arestas para aparar, para que a gente viva uma vida mais plena, para que a gente tenha mais consciência, para que a gente olhe para dentro, né? E olhando para dentro a gente possa de fato entender por que fora é do jeito que é. Mas assim, eu só posso fazer isso através da minha consciência. E a minha consciência, ela é treinável. Eu me treino para estar consciente. É por isso que você repete tantas vezes a mesma coisa no tapete, por exemplo. Quando eu estou com os meus alunos, em algumas posturas mais complicadas, para eles aprenderem o alinhamento, às vezes a gente repete a mesma postura 3, 4 vezes. Para quê? Para ele conseguir entrar na postura e fazer com que o corpo dele entenda o que está acontecendo. A mente e o corpo eles vão se alinhar dentro daquele asana. E aí, baseado nisso, você vai conseguir e você vai receber os benefícios daquele asana que vai trabalhar não só o seu corpo, mas também a sua mente. Então a ideia é fazer sempre esse alinhamento. Mas assim, se eu sou uma pessoa que estou muito apegada a coisas, por exemplo, a ideia que eu tenho de mim, né? Como é que eu deveria ser? Eu deveria ser assim. Porque minha família toda fez isso. Eu lembro de um tempo atrás que eu atendi uma moça que a família inteira era de engenheiros. Então assim, ela tinha uma pressão muito grande para fazer engenharia também. E não era só fazer engenharia, era fazer engenharia e ser a engenheira maravilhosa que o pai era, que a mãe era, que o vô era referência, e tinha uma empresa e não sei o que lá mais. E ela acreditava dentro da cabeça dela que não tinha outra opção. A única opção que ela tinha era ser engenheira. E isso, como ela nunca tinha se perguntado se ela queria ser engenheira, né? Então ela tentava entrar naquele molde, mas ela não conseguia fazer isso. Ela tentava, ela se forçava. É tipo o sapato da Cinderela, quando o príncipe foi experimentar no pé da filha da madrasta, Má, e não entrava de jeito nenhum, ela ficava lá forçando para ver se o sapatinho entrava, mas não entrava. Era tipo ela tava lá, fazer engenharia, só que tipo, ela nunca nem tinha se perguntado. Então, na verdade, ela estava sendo impelida, ela estava se forçando naquilo, mas sem se perguntar em momento nenhum se aquilo fazia sentido para ela. Então, exatamente por não fazer sentido, ela sofria no processo. Eu tenho que ser engenheira, eu tenho que ser engenheira. Só que assim, a gente muda o tempo todo. Mesmo que você não queira, você está mudando, suas células estão morrendo, estão se dividindo, então novas células estão nascendo, e antes aquela célula que estava no seu epitélio, ela é substituída e você simplesmente vira uma outra pessoa, entende? Então assim, quando ela entendeu, né, num determinado momento, depois muito praticar, de meditar, trabalhar essas questões, eu fui acompanhando ela pessoalmente, né, em aulas individuais. Então, uma das coisas que foi ficando claro para ela é que o apego que ela tinha, a pessoa que ela tinha que ser, era imenso. E aquilo fazia com que ela sofresse num nível gigantesco. Então ela começou a somatizar. Ela tinha vários problemas nas costas, ela tinha vários problemas nas pernas. Exatamente, e principalmente na lombar. Porque tinha muito a ver com os projetos para o futuro, projeções que ela fazia. E ela era tão nova, mas tinha tanto problema no corpo, assim, problemas físicos. E aí depois, quando a gente foi vendo isso, foi trabalhando essas questões, depois ela começou a fazer psicoterapia também. Então assim, a gente foi vendo essas questões e a gente acabou vendo que o apego que ela tinha a essa ideia do que ela deveria ser era o que estava causando grande parte daquilo. Então, à medida que o tempo foi passando, ela foi se permitindo ser diferente. Porque não é você focar naquilo que você não quer, é você focar naquilo que você quer. Mas para você focar naquilo que você quer, você tem que saber o que você quer. E é incrível, porque a maioria das pessoas não sabe o que quer. E isso é muito sério, porque você sabe o que você não quer, mas você não sabe o que você quer. Então, o que você tem que fazer então? Não sei o que eu quero. Opa, para tudo então. Você vai dedicar a sua vida agora a descobrir o que você quer. Isso é o mínimo que você pode fazer por você. Descobrir o que você quer e quando você quer, o que você quer, né? Porque isso é uma coisa que você pode trabalhar. Só que assim, se você deixar a vida passar, deixar as coisas acontecerem, sem saber o que você quer ou para onde você está indo, a vida passa.
E quando você menos esperar, você está lá no leito de morte e não fez nada do que de fato, e nem descobriu o que você queria. Então assim, é muito importante que a gente tire esse tempo para poder olhar. E entenda também que os ciclos da vida, assim como os ciclos da lua, os ciclos das estações do ano, os ciclos que acontecem com as mulheres todos os meses, por exemplo, a gente vive todos os meses um ciclo de morte e renascimento. Quando a gente se conecta com ele, a gente começa de fato a entender como que a vida funciona. E aí o desapego ele fica uma coisa muito mais fácil. Mas para isso eu preciso me conectar e preciso entender que tudo acontece assim. No 5º capítulo do Mulheres que Correm com Lobos, uma das coisas que a Clarissa fala é sobre a necessidade da morte do amor. O 5º capítulo é sobre a mulher esqueleto e fala do relacionamento a dois, né? Do amor entre duas pessoas. E aí uma das coisas que ela diz é que o amor ele não pode continuar, ele não pode permanecer se ele não morrer. E muitas vezes a gente se exime, a gente foge da morte do amor. O amor ele tem a capacidade de renascer e renascer de formas infinitamente mais fortes. Porém, ele precisa passar pelo processo da morte. Ela fala que o amor, quando você ama alguém, o amor muitas vezes fica só na parte de fora da casa. Porque ele tem muito medo de entrar na antessala, porque a morte vai estar lá sentado na mesa, tamborilando os dedos em cima da mesa, dobrando e desdobrando o guardanapo, esperando que ele entre. Porque é nesse momento que o amor e a morte se encontram para que a morte e o amor cumpram o seu papel de transformação. A Clarissa Pinkola-Estes fala de um termo, uma expressão que é a vida, morte e vida, que isso fala dos ciclos mesmo, os ciclos que a gente experiencia, que a gente vivencia e que a gente deveria experienciar não como um trauma ou como uma violência, mas como parte da natureza, parte daquilo que nós somos. Então, a ideia, por exemplo, de que o amor, ele nasce, ele morre, ele renasce, ele vive novamente e ele vai ter que passar por esse processo várias e várias vezes. Por exemplo, se você tem uma amizade há muito tempo, tem amizade desde que eu nasci. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, mas assim, a minha amizade de muitos anos, bota aí, mais de 30 anos, ela foi mudando a partir, à medida que o tempo foi passando, ela foi mudando. Então, quando eu era criança, brincava, tinha uma relação, a gente era minha vizinha de rua, assim, então a gente se via sempre. E à medida que a gente foi crescendo, depois eu me mudei da cidade que eu morava perto dela, e a gente começou a escrever carta, a nossa relação mudou, a gente virou adolescente, aí depois o tempo passou, cada um entrou na universidade, ela acabou tendo um filho, e assim, as relações vão mudando, as relações foram mudando, mas o amor era o mesmo amor, um amor que ele morre e renasce para ser um amor diferente e ao mesmo tempo sendo o mesmo. Então assim, a gente continua super amiga até hoje, não moramos na mesma cidade, mas assim, é uma relação perpétua. Exatamente porque trabalha essa flexibilidade, essa possibilidade de que mesmo que a gente se separe, o amor ele continua lá, E ele volta e ele continua. Então assim, a ideia é de que os relacionamentos longos, duradouros, eles têm que ser iguais, Ai meu Deus, quando eu me apaixonei por você era tão diferente, Logo que a gente se conheceu e hoje em dia você tá tão diferente. Tem várias coisas para falar sobre isso, Começa com a ideia, por exemplo, da projeção, que sempre que eu me apaixono por alguém, eu estou projetando quem eu sou, No caso das mulheres, o ânimos, no caso dos homens, a ânima, que são aspectos do nosso inconsciente, Então, no caso da mulher, o ânimo seria a parte masculina da mulher, e no caso do homem, a ânima seria a parte feminina do homem. Então, quando a mulher se apaixona por um homem, ela projeta o ânimos dela nele. Para o Jung, nós somos completos, nós temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Então, quando a gente se apaixona pelo outro, a gente projeta aquela energia correspondente com a pessoa que está ali. Então, assim, eu não me apaixono por você, eu me apaixono por mim projetado em você. E à medida que o tempo passa, essa projeção ela vai se desvanecendo. E aí eu entro em contato de fato com quem você é.
depois de um tempo. É por isso que as pessoas começam o relacionamento e falam, era tão maravilhoso, era tão bom, era tão isso, era tão aquilo. Mas aí passou o tempo, olha só, mudou tanto, é outra pessoa. Né? É porque finalmente agora você está entrando em contato com essa pessoa e não tem mais projeção, tem vida real. E é a partir daí que a gente tem que aprender a desapegar do que era, para poder fruir do que é. Você está vivendo o que é agora, de verdade? Você está entrando em contato, de fato, com as coisas do jeito que elas são? Ou você está lutando com a ideia daquilo que já passou? Mas devia ser como foi, ou devia ser como eu acho que tem que ser. Lá na frente, você nem passou por isso, mas você já está projetando lá na frente no que você acha que deveria ser. Então, assim, a ideia de desapego tem tudo a ver com as coisas que a gente tem, com coisas materiais, porque as coisas materiais, elas refletem a nossa mente. Como tem a ver também com a forma que eu me relaciono com os outros, com a forma que eu me relaciono comigo, com as expectativas que eu tenho para o futuro, com as projeções que eu tenho para o passado, né? Com o jeito que eu levo a minha vida, o que eu aponto como sendo prioridade para mim. Então, quando eu tenho um problema de desapego, os taurinos aí devem saber do que eu estou falando, eu sofro muito, porque tudo muda o tempo inteiro. Então eu estou o tempo inteiro sofrendo, achando que a vida é injusta, achando que Deus me castigou, porque tal coisa mudou, porque meu filho cresceu, né? Porque eu saí do emprego que eu estava há 20 anos, porque meu relacionamento acabou, porque, sei lá, uma pessoa morreu, né? Todo mundo vai morrer em algum momento. Como é que a gente lida com a ideia de morte, por exemplo? A gente lida muito mal com a ideia de morte, né? Nós, ocidentais, lidamos muito mal com a ideia de morte. E a morte é a única certeza que a gente tem. Se a gente não tem garantia na vida, a garantia 100% que a gente tem aqui é que a morte vai chegar. Então, como é que a coisa mais garantida de todas, absolutamente a mais garantida de todas, é aquela que a gente não aceita? Não é uma coisa estranha? A gente não deveria pensar um pouco mais sobre isso? É porque é triste, porque é isso... Tem culturas que fazem festa quando a pessoa morre. Que acreditam, né, que ela se libertou e ela está num lugar infinitamente muito melhor. O que acontece é o seguinte, a gente é ensinado a lidar com as situações do jeito que a gente lida. Então, a gente precisa olhar para isso. Para quê? Para com o tempo, a gente ganhando a sabedoria de lidar com as transformações da vida com muito mais autonomia, flexibilidade e jogo de cintura para viver a vida de forma mais plena. Para que antes, situações que eram vistas como muito desoladoras, situações muito complicadas, de finais, sejam vistas como mais uma etapa da vida e que são grandes oportunidades para que a gente se refaça, a gente renasça, para que a gente possa incorporar muita sabedoria e que possa criar uma vida com muito mais possibilidades. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Liga o sininho para receber todos os nossos vídeos quando a gente postar aqui. E se você tem alguma dúvida, pode deixar suas questões aqui que a gente vai conversando, eu vou respondendo as suas dúvidas, vai ser um prazer. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @doutoradra.catitajardim, tá? dra.catitajardim, catita com K, tá bom? Fico te esperando lá. Beijo grande e até o próximo.